Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. Nesta temporada, estamos meditando na fundamentação bíblica para a evangelização. E por isto, gostaríamos de convidar a você para juntos meditarmos na fundamentação bíblica para anunciar as boas novas hoje. A sociedade que vivemos tem sido caracterizada por multiplicidade de pensamentos, comportamentos e crenças. Essa diversidade existencial é resultante do engajamento pluralista, o qual entende que o relativismo deve ditar o estilo de vida das pessoas, e isso tem levado muitas delas aos extremos em suas condutas e percepções da realidade. O relativismo sofista, moral, religioso e cultural tem sido aplicado à nossa sociedade e os fundamentos absolutos vêm sendo questionados e analisados conforme o ponto de vista que cada pessoa tem dentro da sua subjetividade. Tudo isso se tornou adaptável, flexível e reorganizável. Nesse contexto, os princípios e valores que moldaram a humanidade desde a sua origem até os dias atuais vêm progressivamente sendo dissolvidos e ressignificados por amplas e irrestritas interpretações que as pessoas vão dando a cada mover da humanidade. Atividades individuais, por menores que sejam, tem influenciado as macroestruturas sociais. Consequentemente, há quem acredite que o não crer é a melhor opção. Há quem afirme que a identidade e o desempenho do ser em suas mais variantes performances já não sejam inerentes à própria estrutura biopsicossocial dessa pessoa, mas à sociedade, como resultante de um construto ideológico. Há também outros que não entendem, ignoram ou desprezam o que está acontecendo no contexto de sua vivência, sendo assim, moldados pelas correntes e sistemas. Entretanto, há um grupo nesse ambiente social chamado de igreja, que tem em sua composição uma natureza, uma estrutura e uma vocação que a diferencia dos demais segmentos sociais. Sobre ela recai a maior de todas as responsabilidades. A igreja foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e é o receptáculo das riquezas e da glória divina. Por isso, ela tem a resposta para essa atual conjuntura. Essa resposta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Por isso, as Escrituras Sagradas afirmam: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 21. A nova e exaustiva concordância bíblica de Strong diz que o termo pregação, em português, é oriundo do termo grego querigma, que pode ser traduzido como pregar, proclamar ou anunciar em público, referindo-se ao ato de declarar, decretar, divulgar, apregoar um conteúdo a fim de alcançar um objetivo. Portanto, essa mensagem que o mundo precisa ouvir não reside nas palavras eloquentes dos estadistas políticos. Ela não está restrita nos centros acadêmicos ou nas mentes pensantes que mirabolantemente influenciam as massas. Essa mensagem não está armazenada nos grandes e avultuosos centros de investimentos e nem mesmo se encontra escondidas nas enciclopédias e artigos científicos. Pelo contrário, a Bíblia diz que
Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera absurdas e desprezíveis. Ele escolheu um plano desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 27 e 28. Essa mensagem pregada é o próprio Evangelho, o qual Deus confiou à sua igreja para anunciá-lo. Pois bem, o teólogo, escritor e pastor Ezequias Soares afirma no seu livro Manual de Evangelismo e Missões que o Evangelho é a mensagem mais atual do mundo. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Portanto, reflitamos na triste condição de um mundo espiritualmente distante de Deus. O mundo pós-humanismo, pós-iluminismo, pós-modernismo é um mundo fragilizado, indefinido, relativizado, polarizado e diversificado. As inversões de valores fazem parte desse mundo que a passos largos se afasta de Deus. Majoritariamente, é uma geração que, de forma intelectual, não se tornou ateísta de todo, no sentido acadêmico e sistemático da ação. No entanto, culturalmente, sendo essa geração influenciada pelo secularismo, está totalmente distante de Deus. Isto é, essa é uma geração que põe Deus à parte de suas decisões morais, sociais, éticas e espirituais. Consequentemente, por se encontrar perdida e sem rumo, essa geração pós-revolução industrial, pós-revolução tecnológica e pós-globalização é ainda hoje caracterizada pelos mesmos aspectos registrados nas Escrituras Sagradas, os quais marcaram a sociedade dos contemporâneos de Jesus e dos apóstolos. Portanto, vejamos algumas dessas marcas. O mundo espiritualmente distante de Deus ainda se encontra hostil. Esse mundo prega e exalta os direitos fundamentais do homem. No entanto, continua intolerante, rude e agressivo quanto às verdades de Deus e a intenção divina para o homem. O apóstolo Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. Atos capítulo de número 2 e o verso de número 40. É importante entender que a palavra perversa se origina de um adjetivo grego que, por sua vez, deriva de uma raiz primitiva desse vernáculo, significando literalmente aquilo que é torcido, indócil, torto, pervertido ou curvado. Figurativamente, é como se essa geração fosse um pedaço de madeira ressecada, torcida e sem vida. Como consequência a essa realidade, se torna perigosamente letal, ao mesmo tempo que se acha descaracterizada, ferida e quebrada. Assim é a atual geração, moralmente distorcida, desviada e sem padrões aceitáveis diante de Deus. Por isso, nas palavras do apóstolo Pedro, recebe o sinônimo de uma sociedade cruel, injusta e corrupta. Seguindo esse raciocínio, vejamos que o mundo espiritualmente distante de Deus continua infrutífero. A agenda progressista dessa geração expõe todo o seu ativismo ideológico, o que consequentemente impulsiona atitudes, comportamentos éticos e morais reprováveis diante de Deus.
O apóstolo Paulo, expondo tal realidade, disse que é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em secreto. Efésios capítulo 5 e o verso de número 12. As práticas dessa geração partem de uma mente que blasfema contra Deus e age em plena oposição a Ele. É uma geração que opera toda sorte de obscenidade, de escárnio e de imoralidade contra si mesmo e contra o próximo, não havendo parâmetro de pudor e nem escrúpulo, e isso tem conduzido o homem à mediocridade e uma degradação existencial. Vejamos mais uma característica. O mundo espiritualmente distante de Deus permanece caminhando numa marcha desenfreada. Por ser o período atual caracterizado pela velocidade das informações, pelas rápidas mudanças de comportamentos e pela influência da pós-verdade, vemos o quanto as palavras registradas pelo apóstolo Pedro têm propriedade para hoje, pois ele disse: em conexão com tudo isso, eles, ou seja, os incrédulos, estão ressentidos e surpresos por vocês não pensarem como eles e nem valorizarem os valores deles e assim não correrem de mãos dadas com eles nos mesmos excessos de dissipação e liberdade imoral. E eles criticam, abusam, ridicularizam e zombam de vocês e de seus valores. 1 de Pedro, capítulo 4 e o verso de número 4. É dessa forma que se encontra a atual geração, radicalmente magoada e atônita com os que não comungam com os seus valores e é brutalmente opositora àqueles que não compactuam com os seus ideais progressistas e do ativismo ideológico. Vejamos mais uma característica. O mundo espiritualmente distante de Deus continua debaixo de uma agenda. O sermão profético anunciado por Jesus revela o que ocorrerá antes do fim de todas as coisas. Porém, na descrição feita sobre o caos social e sobre as catástrofes da natureza que sobrevirão como sinais desse fim, Jesus visualizou a igreja cumprindo a sua tarefa quando disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mateus 24 e o verso de número 14. A diferença está nessa realidade, pois o mundo continuará decaído, mas a igreja permanecerá como arauto de Deus. Não se pode ignorar a revelação das Escrituras Sagradas que apontam para um tempo em que a igreja estará anunciando plenamente a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. O apóstolo Pedro chamou esse tempo de últimos dias. Em outra ocasião, as Escrituras Sagradas também classificaram esse momento como sendo um tempo de grande apostasia sobre a terra. Por isso, o apóstolo João disse: é já a última hora. Dessa forma, é necessário entender que o Senhor não demora como se ele não pudesse agir. E não é lento em sua promessa, pois alguns contam com lentidão, mas é extraordinariamente paciente com a humanidade, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 de Pedro, capítulo 3 e o verso de número 9. Quando olhamos para as Escrituras, entendemos que o mundo não precisa de palestras motivacionais, terapias de grupo e nem tampouco de discursos inflamados que promovam ideais daquilo que seja politicamente correto. Mas o mundo necessita da pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É importante entender que o anúncio das boas novas é uma necessidade vigente. A igreja tem a responsabilidade de anunciar a mensagem que o mundo precisa ouvir. Ela deve impreterivelmente
evangelizar os que ainda não foram alcançados por essa verdade. Mas o que é evangelizar? De acordo com o teólogo Walter Elwell, evangelizar é anunciar as boas novas de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado dentre os mortos, segundo as Escrituras Sagradas, e que, como Senhor reinante, Ele oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito Santo a todos aqueles que se arrependem e creem. Os registros dos textos bíblicos não nos deixam dúvidas de que Jesus e os apóstolos interagiram com os seus ouvintes, anunciando a mensagem salvífica dentro do escopo demarcado pela própria Escritura Sagrada. Essa postura praticada por eles legitimou o fluxo para o respaldo divino em tudo o que eles falaram, viveram e fizeram em prol do reino de Deus. O teólogo Albert Barnes informa que o Senhor cooperava com eles, operando milagres, removendo obstáculos, concedendo-lhes o suporte necessário, fazendo-os bem-sucedidos na proclamação do Evangelho, tornando-os eficazes para a conversão de homens. Assim, o Senhor mostrava que a palavra de Deus e os sinais prometidos estavam sobre eles. A eficácia da evangelização, ou seja, os efeitos resultantes da propagação das boas novas, naquilo que abrange desde a proclamação e a aplicabilidade da mensagem por parte do emissário, bem como a assimilação por parte do receptor, que tem o intento de responder positiva ou negativamente à mensagem, estão intrinsecamente relacionados com aquilo que foi instruído pelo Mestre, que disse: ide, pregai, quem crê, quem não crê. Ou seja, a pregação feita pelos evangelizadores deve resultar numa decisão de aceitação ou de rejeição das boas novas. O pastor e teólogo Russell Shedd ensina 3 grandes verdades quanto à evangelização. Número 1. A evangelização não significa promoção de uma filosofia. As boas novas do Evangelho referem-se a Jesus Cristo. Número 2. Os evangelizadores são discípulos do Mestre, pois a evangelização exige testemunho. Número 3. A mensagem do Evangelho deve ser proclamada o suficiente para impactar os seus receptores. É importante destacar que a Bíblia não ocultou os fatos, as experiências e as palavras que circundavam a vida de Jesus e dos apóstolos, pois ela visava aprovisionar os mensageiros das boas novas que viriam posteriormente com um modelo escriturístico, com o conteúdo do Evangelho e com o método da evangelização, ao mesmo tempo que preservaria a integridade das verdades contidas no próprio Evangelho. Portanto, a obra da evangelização deve ser realizada conforme os fundamentos bíblicos para essa atividade e deve ser executada até que Jesus venha buscar a sua igreja para si. O teólogo inglês John Gill disse: devemos anunciar o Evangelho até que ele venha. Esse era o sentimento da igreja primitiva e era a recomendação apostólica até quando cercavam a mesa do Senhor. A sua morte, seu sacrifício, seu sofrimento e a sua ressurreição pela humanidade deve ser declarada pela igreja. Por conseguinte, é requerido daqueles que pregam essa mensagem em nossos dias, pelo menos preencher alguns requisitos, tais como conhecimento, percepção e sensibilidade. Por isso, vejamos o primeiro requisito. Aquele que evangeliza precisa ter conhecimento. Compreender as Escrituras Sagradas e entender a missão da igreja no ambiente em que ela está inserida, isto é, ter conhecimento do conteúdo do Evangelho,
bem como ter noções básicas de como as seitas, as heresias e as ideologias se manifestam, proporcionará uma exposição apropriada do Evangelho a todos aqueles que o compartilham e facilitará a recepção para aqueles que o recebem. O segundo requisito é que aquele que evangeliza precisa ter percepção. A assimilação do contexto social e a reflexão sobre os fenômenos e manifestações culturais e religiosas permitirá ao anunciador do Evangelho o alcance do seu objetivo com maior clareza, pois ele apresentará uma mensagem contextualizada aos seus ouvintes. É essa postura que percebemos no apóstolo Paulo quando esteve no Areópago diante dos gregos atenienses. O terceiro requisito é que aquele que evangeliza precisa ter sensibilidade. Atentar para as ações do Espírito Santo e para as necessidades dos povos que estão espiritualmente perdidos é uma condição sine qua non para todos os que desejam ser obedientes à grande comissão. Por isso, Jesus orientou os seus discípulos quanto à indispensável presença do Espírito Santo, bem como ensinou com a sua própria vida sobre essa sensibilidade, sendo movido de íntima compaixão. Mais do que nunca devemos evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus, pois o mandamento divino foi recomendado a todos os discípulos. Sendo assim, bem sabemos que essa é uma obrigação para todo salvo. Por isso, a tarefa se constitui um desafio para nós, pois, por um lado, é um privilégio para cada salvo participar dessa atividade, como também, por outro lado, é uma responsabilidade. Porém, acima de tudo, essa atitude evangelística revela a natureza que temos obtido de Deus em nós. Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo dessa nossa reflexão tenha produzido interesse para que, no próximo episódio, possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Portanto, oremos. Querido Deus, querido Pai, como foi bom refletir com os teus servos sobre a necessidade urgente de anunciarmos a Tua palavra. Continua, Senhor, orientando o nosso amado pastor presidente para que a Tua igreja continue avançando nesta obra. Continua tocando nos corações de cada um dos Teus servos para que eles possam anunciar a Tua palavra. Nós oramos assim porque nós cremos e por isso nós Te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.